Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar de um assunto que me despertou a curiosidade e eu espero que desperte a curiosidade de vocês também, mas essa coisa recorrente na indústria da música de capas e nomes de discos que usam trocadilhos, duplos sentidos e inuendos para passar uma mensagem e chamar a atenção daquele que observa a capa. É muito interessante esse fenômeno, assim, desde que existiu a indústria da música, existiu capas e nomes com trocadilhos. E eu aqui selecionei algumas capas, né? Algumas são horríveis, algumas têm trocadilhos infames, tem ideias que são só para chocar as pessoas que observavam a capa do disco na loja, mas tem ideias também aqui que são muito interessantes e muito inteligentes. E aí eu trouxe aí uma amostra. Pode deixar embaixo nos comentários alguma outra banda ou alguma outra capa que te desperte a atenção, porque eu acho que é interessante a gente observar como isso aí sempre se permeou na indústria da música e pode ser legal da gente poder analisar a criatividade dos artistas ou às vezes até a falta de criatividade. Vamos começar pela capa que me inspirou a gravar esse vídeo, que é a do Pantera do Far Beyond Driven, né? Que é uma caveira, um esqueleto, né? Um crânio sendo perfurado por uma furadeira, né? Então o que acontece? Far Beyond Driven é além da... O Driven é aquela pessoa que tem um ímpeto, que tem uma vontade, né? Então é além da vontade, além da dedicação. Mas Driven é a ideia de ser perfurado, né? Então a gente tem aí uma cabeça sendo perfurada. E aí tem tudo a ver com o metal, heavy metal, né? Não sei como é que eles categorizavam o Pantera, né? Thrash metal, eu acho que não era, né? Eu acho que o Pantera não era thrash metal, mas metal dos anos 90, né? E aí é interessante porque a gente já tem aqui esse trocadilho, né? E a pessoa ser dedicada, ser motivada, ter essa vontade de conseguir prosperar, também tem a ver com, né, a cabeça dura, né? Ele está sendo perfurado, né? Então tu tem que furar a cabeça dessa pessoa de tão dura que é, porque ele tem muita vontade, né? Ele tem muita motivação, ele tem muito drive, como a gente diria, né? Vamos para a próxima capa. Aqui a gente tem uma das minhas capas favoritas de todos os tempos de um disco que eu gosto absolutamente demais, né? Para começar, eu vou falar da capa, né? Eu era diretor de arte durante muitos anos, eu trabalhei com isso, trabalhei com design gráfico e a gente tem aqui uma capa feita muito antes do Photoshop ser inventado. Se eu não me engano, esse disco é de 95 e o Photoshop foi lançado comercialmente em 96. Então isso aqui foi feito com fotografias e foi, né? Talvez hoje não seja tão impressionante, mas para mim ainda é, porque eu tenho um apego emocional muito grande com essa capa. Mas ver que essa capa foi feita na mão, né? E ela é muito boa. E eu lembro de olhar para ela várias vezes, assim, enquanto eu escutava o disco, e é uma daquelas capas que eu ficava perdido no significado que ela tinha por trás, assim, né? Então é interessante. E o nome desse disco é um trocadilho, eutanásia, né? Mas o nome desse disco é Euthanasia, ou seja, é a morte da juventude, né? Tu acabar e aniquilar com a juventude. Então, a gente tem ali a substância que eles usam para, né, sacrificar as pessoas, a eutanásia, mas na verdade aqui a gente tem a euthanasia, né? A juventude sendo sacrificada. Poético, eu acho muito boa essa capa, esse disco e essa mensagem. Esse é um trocadilho inteligente. Def Leppard, High and Dry. Então é um cara aí que pula numa piscina vazia enquanto as pessoas olham para cima e observam, né? O Def Leppard ali começou, muitos fãs, né? Eles eram muito fanáticos por AC/DC, tanto é que eles acabaram usando o mesmo produtor, o Mutt Lange, para gravar os seus maiores sucessos, né? E o High and Dry é uma gíria, uma expressão. Aqui eles foram literais na capa, então isso também acontece muito, né? Transformar uma expressão metafórica em algo literal, mas o High and Dry é a pessoa que está nas alturas e ao mesmo tempo está seco. Mas na verdade é alguém aí que estava afim, né? É uma gíria mais sexualizada, mas era alguém que sentiu a elevação, estava excitado, mas ficou no seco porque não deu certo, né? Não conseguiu o que queria. Então ele ficou nas alturas ao mesmo tempo que ficou na secura. Não podia faltar um Aerosmith, né? Eu gosto muito dessa capa, eu gosto muito desse disco e o pôster que tem na minha parede é justamente do Just Push Play, né? Aquela foto ali que a gente tem aqui no meu pôster tá no encarte desse disco aqui, que é o Just Push Play. E aqui, né, eu escolhi esse disco por muitos fatores. Primeiro, eu gosto muito de Aerosmith, eu gosto desse disco, né? Tem Jaded aqui, que é uma música excelente. É um hit, é uma música de sucesso, foi super tocada nas rádios, mas ao mesmo tempo é uma música muito boa. E é aquela música que somente o Steven Tyler sabe fazer, porque ela é única. Ela tem uma coisa, uma identidade própria, assim, né? E o Steven Tyler sempre recheia os discos do Aerosmith com músicas nessa linha, assim. E aqui o que a gente tem nessa capa é algo muito legal, que a mulher robótica é feita pelo Hajime Sorayama, aquele cara que fazia os robôs dos anos 80, assim. Então é um cara muito icônico, né, nessa coisa futurista retrô, que na época dos anos 80 era só futurista, mas hoje já é retrô. Mas essa ideia aqui do trocadilho é o quê? O feminino
A ideia ali dos anos 2000, do avanço da tecnologia, e a ideia de que para tu brincar com essa moça robótica, tu tem que apertar o play, né? Então tem uma conotação sexual, tem uma conotação musical, né? Porque tu aperta o play para escutar a música, mas ao mesmo tempo tem, né, a sexualidade, a arte, a menção ao passado, né? Então aqui, esse disco, não lembro na época, mas Aerosmith pós anos 2000 ficou muito num resgate de tentar voltar às origens, né? E uma das músicas desse disco aqui também remete ao Walk This Way. Então tem uma coisa de remeter ao passado, né? Então a mulher robótica, Marilyn Monroe, né? O glamour, mas ao mesmo tempo a dureza do aço, né? Então tem várias coisas metafóricas muito bem feitas aqui, além de ser uma capa excelente, né? Por causa do Hajime Sorayama, que emprestou aí a sua mulher robótica pro Aerosmith. Agora a gente tem uma das piores capas de todos os tempos, e o Foreigner também é um campeão em capas ruins, mas aqui a gente tem, né, que também o Foreigner pode entrar com o Scorpions disputando capas ruins, porque o nome desse disco é Head Games, né? Jogos mentais seria o nome oficial ou a ideia original da capa, né, e do disco. Mas, né, e seria poético se fosse. Mas a moça tá num banheiro como se tivesse sido pega de surpresa, né? E os jogos mentais aí virariam os jogos da cabeça, né? Então ela foi pega de surpresa fazendo alguma coisa com a sua cabeça, né? Então a capa idiota, adolescente, né? Eu acho que assim, como eu já falei várias vezes, né? Eu gosto do rock and roll, eu gosto do espírito do rock, mas se tu vai fazer um trocadilho sexual ou se tu vai explorar a sexualidade na capa, faça de um jeito que seja Aerosmith, né? Ali é um robô sensual, tem algo atrás. Tem algo a mais por detrás da metáfora do robô que remete a Marilyn Monroe. Aqui tu tem simplesmente uma jovem exposta com uma cara de medo, de que foi pega fazendo algo proibido num banheiro sujo, né? Então a gente tem aqui umas metáforas muito ruins, né? E até parece que ela tá sentando no mictório ali, então fica pior ainda, assim, né? Então essa aqui é um trocadilho muito ruim, né? Head Games é um título interessante, né? Jogos mentais, mas aí o jogo da cabeça, né, fica muito infantil. E o Foreigner é uma banda que tem músicas boas, então acho que não precisava dessa capa, né? Agora a gente vai pro Mr. Big, que é uma banda que eu absolutamente adoro, mas as capas deles são horríveis e os trocadilhos são piores ainda. Hey Man, esse disco é um clássico do Mr. Big, recomendo, pode escutar, vai fundo, tem músicas muito boas, a maestria dos músicos do Mr. Big, a voz do Eric Martin, então assim, é uma banda top, feita de gente muito boa, que sabe, né, não fica só na fritação e no virtuosismo, mas também traz melodia e músicas excelentes. Recomendo Mr. Big para qualquer pessoa que queira escutar, mas a gente tem aqui um trocadilho horrível na capa, que é o Hey Man, né? Seria o quê? Tu tá chamando a pessoa, Hey Man, né? Mas na verdade, Hey é palha. Né? Então o rei é o feno, a palha. Então o Hey Man é o homem feito de palha. E a gente tem ali, literalmente na capa, né? Trocadilho infame, horrível, mas o conteúdo do disco é muito bom. Próxima capa, minha banda favorita de todos os tempos, mas esta capa é horrível, né? Mas na verdade é só uma desculpa para eu recomendar Powerade. Então não se assuste com essa capa, ela é ruim, mas o conteúdo é muito bom e qualquer pessoa que me pergunta por onde começar a ouvir AC/DC, eu digo Powerade. Aqui o trocadilho é que não existe a palavra Powerade, né? Mas na verdade é o Power Age, ou seja, a era do poder, a era da energia, né? A idade da energia, porque eles eram muito jovens aqui em 78, mas também a gente tem o Power Rage, né? Então seria a agressividade, a raiva do poder, a raiva da energia, né? Sendo eletrocutado por tanta raiva, né? Sendo eletrocutado pela juventude, né? Então o poder aí cursando pelas veias de fiação do Angus Young. Então, se eu fosse o designer, decidisse, eu faria uma capa muito melhor. Eu recomendaria, não faz isso, cara. Esses trocadilhos visuais e sonoros, né? Esse disco tem o If You Want Blood, né? Que é o Angus sendo perfurado por uma guitarra. Então a gente sabe que capa não é o forte do AC/DC, apesar do Highway to Hell ter uma capa icônica, e o For Those About to Rock ter os canhões, então muito legal. Mas aqui a gente tem um conteúdo sonoro muito melhor do que essa capa e do que esse trocadilho. Vamos pro Australian Crawl, junto com Man at Work, a gente tinha ali, né, clássicos da MTV que tocavam aí músicas australianas, né, surf music, o clima de praia, e aqui é um trocadilho legalzinho, bonitinho, assim, né, Sons of Bitches, né, então eles são aí os Beaches, né, então eles são os filhos da praia, mas na verdade, né, é um trocadilho com Sons of Bitches, que seriam os filhos da mãe, né, mas então australianos aí mostrando o trocadilho inocente, legal, né? Os filhos da praia, porque Austrália, mar, praia, tem tudo a ver com o estilo e com o som deles. Então, não me incomoda esse trocadilho, eu acho interessante. Agora a gente vai para uma banda que adora
um trocadilho infame, né? Blink-182 ali, né? Reis dos anos 2000. Eles ali trouxeram esse disco que o nome dele é Take Off Your Pants and Jacket, né? Então, tire, né? Take off, por isso que tem um avião ali, né? Que é a ideia de decolar. Pants é a calça e jacket é a jaqueta. Mas se tu juntar os três, take off your pants and jacket, na verdade é tire as suas calças e se masturbe, né? Então, tire as suas calças e a sua jaqueta, seria a tradução literal, mas se tu falar rapidamente, soa como tire as suas calças e se masturbe. Take off your pants and jacket. A gente volta pro Aerosmith, que seria ali, né? Aerosmith Rocks, e aí são as pedras, né? Esse disco é um clássico do Aerosmith, mas é um trocadilho infame, né? Porque seria o Air, e aqui a gente tem o logo antigo também, que eu acho muito legal, né? Eu gosto desse logo antigo deles, e o depois, o mais modernizado também é legal. O cara é fã da banda, tem um pôster deles, é óbvio que eu vou gostar de muitas coisas que eles fazem, mas aqui é um trocadilho que é meio infame porque ele é literal, né? Aerosmith Rocks, né? Se a gente for juntar o nome da banda com a frase rock, seria o Aerosmith detona, o Aerosmith manda bem, né? O Rocks é aquela ideia de uma banda que manda muito bem, né? Então, gíria antiga, né? Se tu diz que alguma coisa rocks, é porque ela é muito boa, ela é legal, ela detona, descolada, né? Ela é muito boa, é excelente, né? Então, o Aerosmith é excelente, seria o nome do disco, mas na verdade o Aerosmith é a pedra, né? Rocks, né? Então, rock de pedra, rock também pode ser de embalo, né? Mas, né? Rock também, né? Tem a conotação de embalo. Então, Aerosmith Rocks pode ser o Aerosmith embala, né? Que é a ideia do movimento da música. Mas a gente tem literalmente rocks que são pedras, né? São pedras de diamante, porque eles aqui se valorizam e o disco é muito bom, mas é um trocadilho meio infame, né? David Bowie com Aladdin Sane, né? Esse aqui é um trocadilho muito bom, que aqui eu não conheço muito de David Bowie, mas eu acho essa capa muito boa. E o trocadilho, o duplo, não é nem duplo sentido, né? É simplesmente um trocadilho que é o Aladdin ficou louco, né? Então, Aladdin Sane, né? Então a gente tem Insane misturado com Aladdin Sane, né? Então, alguém que seja muito fã de David Bowie pode nos explicar melhor essa capa nos comentários, mas o trocadilho é bom, porque eu acho que alguém falou, o David Bowie deve ter curtido essa ideia, e aí ele disse, pô, legal, o Aladdin tá maluco, Aladdin Sane. Aqui a gente tem o Megadeth com uma capa um pouquinho menos inteligente do que a do Euthanasia, né? Com uma mensagem um pouquinho mais direta, mas a gente tem Rust in Peace, né? Então aí, enferruje em paz, mas na verdade a frase inicial é Rest in Peace, né? Descanse em paz, mas aqui ele está falando justamente, né, do governo que esconde, até hoje, né? Até no momento da gravação desse disco, no momento da gravação, gravar disco eu vou gravar mais além, mais pra frente na minha vida, mas a gravação desse vídeo, a gente tem essa ideia de que, né, os alienígenas estão escondidos e a gente não vai saber a verdade, então ele está aí enferrujando em paz. Provavelmente guardado, né, as 7 chaves dentro de um hangar na área 51, né, e até o nome de uma das músicas do disco é o Hangar 18, né, então a gente tem aí segredos que estão sendo escondidos e vão enferrujar nas sombras. Metallica com Ride the Lightning, né, então aqui a gente tem uma capa meio literal, mas é interessante e é muito boa porque, né, pegue uma carona aí com o relâmpago, né? Então a ideia é de que o relâmpago, energia, eletricidade, né? Então pegue uma caroa, monte, né? O ride sempre é uma palavrinha difícil de traduzir porque ela tem vários significados. Pode ser pegar carona, pode ser montar, pode ser ir na jornada, né? Ir pela estrada. O ride, né? Pode ser levado por alguma coisa. Mas então o ride lighting, né? É monte no relâmpago, né? E aí, na verdade, é que o cara vai sentar na cadeira elétrica e vai ser eletrocutado, né? Às vezes precisa ser poético, precisa ser profundo. Não, uma capa boa já passa a menção do conteúdo do disco e tu sabe exatamente o que vai ser, mas é essa ideia de que o som da banda vai te eletrificar, né? Interessante, bom, né? Às vezes é funcional o trocadilho e o duplo sentido, e às vezes ele é mais direto do que precisa ser, né? E aí chegamos nos Chili Peppers com Mother's Milk, o leite materno, né? É claro que eles são mais interessados na mãe do que no leite, mas, né? E também, né? O leite tem outras conotações sexuais e eu tenho certeza que os Chili Peppers usaram todas elas quando pensaram nessa capa. A curiosidade é que a modelo não ficou satisfeita que usaram a foto dela, ela tirou várias fotos e aí parece, a princípio, pelo que diz a lenda, ela não foi avisada que ia ser usada essa foto na capa. E aí a gente tem o Anthony muito interessado na mamãe gigante, né? Então, o que diz muita coisa, muito psicológico, muito filosófico, muito profundo, né? Essa falta materna e o interesse do Anthony nos acessórios da moça. E a gente volta pro Blink-182, que adoram um trocadilho, né? Eles são famosos por um trocadilho, e o nome desse disco é o Enema of State, né? Então aqui a gente tem um trocadilho, né? Mudando uma palavra, uma letra, mais ou menos na linha do Megadeth, que ele fala aí, né?
A frase original seria enemy of state, né? O inimigo do Estado, né? Então, uma pessoa aí que é um risco para a população. Mas aqui eles têm enema of state, que seria o enema, é aquela função que se faz ali para limpar os intestinos, né? Botando um tubo no rabo da pessoa e aí faz um jato de água que limpa tudo por dentro, né? Então, né? A moça aí tá se preparando para, né? Vestida de enfermeira, né? Se eu não me engano, era uma atriz pornô da época, muito famosa, mas ela tá se vestindo aí de enfermeira, preparando a sua luvinha para adentrar o orifício da banda. E aí eles querem que essa atividade seja feita por uma atriz pornô, ou seja, também essa ideia de fetiches e coisas mais profundas, né? E pessoas que se interessam por atividades mais peculiares, né? De prazer. E aí a gente tem ela se preparando para performar esse ato, mas na verdade, então, eles fizeram esse trocadilho com inimigos do Estado, né? Porque o Blink também foi muito criticado pela sua irreverência em excesso. E aí a gente tem, né, inimigos do Estado, eles são o enema do Estado, né? Então também mais talvez algo até mais profundo na capa, além do trocadilho, é que eles vão fazer um enema no estado inteiro, né? Então a ideia é de que eles vão aí fazer uma limpeza, né? Ou pelo contrário, né? O Estado quer limpar eles, né? Então, ó, até uma capa um pouquinho mais profunda do que eu imaginava com esse trocadilho. Eu não podia deixar de trazer The Darkness, é uma banda que eu gosto muito, principalmente desse primeiro disco. Ela justificou pra mim aquela frase não conheça seus ídolos, porque às vezes que eu interagi com o vocalista não foram legais, e ele se mostrou um cara muito idiota, mas eu ainda amo a música da banda, né? Então a gente tem que separar aí o criador da sua obra, o que às vezes é muito difícil de fazer, mas esse primeiro disco é excelente, é uma obra-prima do hard rock, do revival do hard rock, e aqui eles se apresentam como alienígenas, né? Eles na MTV foram considerados alienígenas, uma banda que estava fazendo um revival do glam e do hard rock dos anos 80 e 70, e aí eles estavam ali, né, uma mistura de Queen com AC/DC, e aí eles têm o disco chamado Permission to Land, né, permissão para aterrissar. Claro que eles querem aterrissar, né, ali na moça, então eles querem estacionar a sua nave na garagem da moça, então já tem essa conotação sexual, que faz parte do hard rock, e aqui, né, muito mais irreverente e muito mais inocente do que aquela capa que eu mostrei do Foreigner, mas aqui eles se apresentam literalmente como alienígenas, né? Porque era um som muito diferente do que estava sendo feito na época, e eu acho que isso também chamava atenção, então essa analogia do alienígena faz todo sentido, e eles querem aí aterrissar nos ouvidos das pessoas que estavam recém conhecendo a banda em 2003, mas ao mesmo tempo mantendo a sexualidade do hard rock e se oferecendo aí para aterrissar, né, no hangar da moça. Aqui eu trouxe essa capa porque eu achei muito engraçado, né? Al Di Meola, o cara é um guitarrista de jazz e ele diz Kiss My Ex, né? Então, eu não imagino, né? E aqui a gente tem um exemplo ruim, né? Eu falei o The Darkness é um exemplo bom de usar a sexualidade numa capa de disco. Aqui a gente tem um cara que é um guitarrista de jazz, que é um público muito nichado, que geralmente não está interessado em uma sexualidade exacerbada, e aí ele vem com uma capa, né? E ele, se eu não me engano, o Al Di Meola é um virtuoso do jazz, né? Então, a gente tem um cara que tá muito deslocado com o tipo de ideia que ele tá tentando passar pela sua capa, né? A guitarra é conhecida como machado, e aí ele diz, né, beije o meu machado, kiss my ex, né? Então beije a minha guitarra, mas beije o meu machado, que também tem sua conotação fálica, né? Então beije o meu membro também, né? A guitarra também pode ser um símbolo fálico, né? E aí ele tem uma moça seminua na capa de um disco de jazz, né? Eu acho que sim, né? Se a gente vai pegar, assim, o hard rock tem toda essa sexualidade, às vezes muito exacerbada. A gente tem a bossa nova, que tem uma sexualidade um pouquinho mais apimentada, mas não tão explícita. Então eu acho que, assim, um guitarrista de jazz dizer beije o meu machado, beije a minha guitarra, acho que não condiz muito. Então eu achei bem interessante essa escolha dele na hora de... né? E ele se botando como o galã, né? Com a mulher ali toda interessada nele. Eu não acho que guitarristas de jazz atraem um público feminino com vontade sexual após de ouvir o cara solar na sua guitarra por mais de 20 minutos, né? Então, uma desconexão entre mensagem e imagem. Aqui a gente tem uma capa que me impactou muito na época, né? E ela é uma capa até chocante para nós, né? O balance, né? Então, o balanço ou o equilíbrio, né? A balança e o equilíbrio. Só que aí as duas figuras ali, as duas crianças estão só de um lado da balança, porque elas não conseguem se separar, assim. Então, tem uma coisa meio catastrófica, né? Quase que ali apocalíptica nessa capa, né? Ela tem umas cores ali de final de dia, final de tarde, meio que bomba atômica também, né? É o que me remete a essa capa, né? É um calor, mas é um calor, né, pesado. Ele não é um calor de aquecimento, de alegria, né? E aí uma das crianças está chorando.
Então a gente tem, né? Primeiro que é um Photoshop bem ruim, assim, né? Então, acho que para 90. Deve ser 95 esse disco. Para essa época que o Van Halen também já tava, né, quase que acabando a banda, as brigas internas já estavam muito grandes, assim. Mas é uma capa de um trocadilho que eu acho que não funciona, né? É um impacto muito grande, mas ao mesmo tempo. E também, né? Agora aqui olhando essa capa e refletindo, pode ser um pouquinho a simbiose dos irmãos Van Halen, né? Eles eram muito colados ali, e eles dependiam muito um do outro, e às vezes eles faziam um circo meio fechado e não deixavam as pessoas, né? O vocalista, o baixista, participarem tanto quanto os dois ali. Então tem uma simbiose aqui que não é nada saudável nessa capa, assim, né? Então é um trocadilho metafórico que pra mim não funciona muito bem. Apesar de eu gostar muito do som da banda, né? E tem músicas boas nesse disco também. E com Balance a gente encerra essa análise de capas, trocadilhos, nomes e referência, metáforas. Então eu peço para vocês assim, gostaram, conheciam essas capas, né? Eu acho que essas capas são bem famosas. Eu escolhi bandas aí que as pessoas já gostavam, mas conhecia os trocadilhos, sabia a intenção que as pessoas tentaram passar com esse duplo sentido nessas capas. Quer pedir uma sugestão de capas? Pode deixar embaixo nos comentários. E como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Software from English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.